refletindo com a palavra. Nós vamos nos colocando nesse momento a refletir com a palavra, a Bíblia Sagrada, para que nós possamos então viver um momento e renascer esse dia como uma luz que ilumina, uma luz que nos traz um caminhar firme e que cheio de esperança, que a nossa vida ela precisa ser assim renovada em Cristo Jesus. Vamos então invocando a Trindade Santa para que esse dia seja um dia repleto de luz e de bênção, para que a palavra nos ilumina e nos conduza até Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus estabeleça sobre nós e permaneça para sempre. Divino Jesus, nós pedimos a vossa proteção, a vossa graça e vossa misericórdia, para que a gente possa então compreender a palavra de Deus. Esse canal é um canal mariano, onde nós vamos então ler primeiro a mensagem de Nossa Senhora, que ela pediu ao Padre Gobi para que levasse até os 4 cantos do mundo, onde a igreja estava vivendo momentos difíceis e hoje cada vez mais. Vamos então iniciando este momento com Maria e depois com a palavra de Deus. E aí a gente vai ver o que Maria tem em comum com a igreja, em comum com Jesus Cristo. Vamos então vivendo este momento. A tua luz voltará. Hoje encontras-te aqui no Santuário Nacional, dedicado à minha Imaculada Conceição, para realizar em cenáculo de oração e de fraternidade com os sacerdotes e fiéis que virão até de muito longe. E começas um longo e difícil caminho que te levará a todos os Estados Unidos e ao Canadá. Acolho no meu coração imaculado esta grande nação, exposta a graves perigos. Acolho no meu coração imaculado a minha igreja, que atravessa aqui horas de angústia e de dolorosa crucificação, por causa da perca da verdadeira fé por parte de muitos, de uma divisão cada vez mais profunda e de uma obstinada oposição ao Papa. Esta oposição concretiza-se no fato de se ignorar o seu magistério, antes no fato de se difundirem doutrinas em contraste com ele e abertamente contrárias à fé católica. A causa desta grave situação são os pastores, bispos da Santa Igreja de Deus. Voltai ao caminho traçado pelo bom pastor. Sede fiéis ao Evangelho e guardai com fortaleza e coragem o depósito da fé que vos foi confiado. Bispos da Santa Igreja de Deus, voltai a uma plena, humilde e total unidade ao Papa, porque hoje correis o perigo de um gravíssimo cisma, e é grande, por isso, a vossa responsabilidade perante Deus. Bispos e sacerdotes da Santa Igreja de Deus, voltai a preocupar-vos com as almas, o bem supremo que vos foi confiado. Defendei-as dos assaltos dos lobos vorazes, que hoje se disfarçam frequentemente de cordeiro, inofensivos e mansos. Vede como aumenta a confusão, como se torna profunda a escuridão, como os erros se difundem e o pecado
se alastra. Cuidai do rebanho que vos foi confiado. Conduzo-o a pastagens seguras. Alimentai-o com o sacramento da reconciliação. Apacentai-o com o pão da Eucaristia. O meu coração de mãe quer salvar toda esta tão grande nação. Hoje te acolho, ó América, no refúgio do meu coração imaculado. Eu mesma me ponho junto de ti para te ajudar a curar. Eu mesma percorro os teus caminhos à procura de todos os meus pobres filhos perdidos, doentes, marginalizados, chagados, vilipendiados, abandonados e atraiçoados. Hoje te acolho no meu coração, ó Igreja do meu Jesus, que aqui viveis e sofreis uma santa, católica apostólica, unida ao meu Papa de Roma. Os tempos do teu sofrimento já estão contados. Em breve reflorescerá, quando o meu coração imaculado obtiver o seu triunfo, e a tua luz voltará a resplandecer de maneira tão forte que atrairá todos os que vivem neste grande continente. Do meu santuário, hoje a todos vos encorajo e vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Nossa Senhora, ela traz para nós este momento da graça, esse momento de vivermos unido a ela. Então, Nossa Senhora, ela vem também mostrar para nós o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos vivendo essa grande rebeldia, contra o Papa. Até mesmo pastores, que Nossa Senhora vai colocando bispos, vai aí colocando padres que vão aí contra o Papa. E também vai indo contra a própria fé católica, que foi então aí constituída pelo próprio Jesus para que a gente possa viver nesse momento da graça de ter o sucessor de Pedro ao nosso bem-estar, ao nosso favor. Então, se nós não acreditarmos em Cristo Jesus de uma forma bastante firme nele, como é que a gente pode viver tudo isso? Como é que a gente pode viver a graça do Pai? Então, é preciso que nós queremos viver a buscar de todo o coração e vivê-la na fraternidade e vivê-la como o próprio Jesus venha mostrando. Nós estamos perdidos e perdendo cada vez mais a fé porque nós queremos viver de uma forma iludida. Quem está oferecendo para nós? O que está sendo oferecido? Aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos e aquilo que nós fugimos, do próprio Deus. Então hoje a gente vai ver a liturgia de ontem e aí a gente vamos encontrar com Maria nesse momento em que ela fala da igreja, em que ela vai ensinando a gente a orar cada vez mais, a permanecer unida com o Papa, porque foi desta forma que o próprio Jesus instituiu a sua igreja. A igreja hoje está querendo voltar o tempo do erro, o tempo da apostasia, um tempo de hierarquia, um tempo de poder. Esse é um grande erro,
porque agora a igreja está doutrinada sobre a fé em Cristo Jesus, e Maria pede para os padres, para os bispos que estão contra, para unir ao Santo Padre, para não buscar essa grande discórdia que possa causar aí um grande cisma na igreja, uma grande divisão. Vamos então para essa leitura, onde a gente vai falar um pouquinho mais. E essa leitura é da liturgia de ontem, e aqui no livro de Eclesiástico, onde somente a Igreja Católica tem, porque a Igreja Protestante parece que só tem o livro de Eclesiastes. Não sei, só sei que aqui tem na Igreja Católica, na Bíblia Católica, o livro de Eclesiástico, do capítulo 48, do 1 ao 4 e depois do 9 ao 11. Né? O profeta, né, no livro do Eclesiástico vai falar do profeta Elias, como Elias ele surgiu, como Elias teve o zelo de cuidar, então, das coisas de Deus, de profetizar, de guiar aquele povo, aonde tinha um rei, que era ali o rei que era para poder governar com atenção, governar para o seu povo, estava desviando o seu povo para a idolatria. Não estava querendo mais profeta de Deus, estava querendo acabar com todos os profetas de Deus, segundo a sua esposa Jezebel. Então, esse povo estava sofrendo, estava vivendo momentos difíceis da sua vida e estavam ali sendo, então, tirado deles a fé nesse Deus que salva, esse Deus único e verdadeiro. Mas Elias, sobre o Monte Carmelo, provou que esse Deus, ele existe e ele caminha com o seu povo. E na onde ele estiver, na onde ele estender a sua mão, nada pode com ele, porque ele é poderoso, ele é um Deus vivo, ele é um Deus que comanda toda a nação, toda a sua criação. Então é esse momento que Elias veio restabelecer essa grande nação, a paz em Cristo Jesus, a reconciliação. Então por isso que Nossa Senhora pede aos papas, aos bispos e padres, para que possa fazer essa reconciliação desse povo, para que eles possam viver em um caminho seguro, em uma pastagem segura, que é essa pastagem, esse alimento da reconciliação com Deus, que é o sacramento da confissão. Confessai, dai o perdão, para esse povo poder também alimentar da Eucaristia, do corpo e sangue de Jesus, que só vem pelas mãos dos sacerdotes. Então, por isso que Nossa Senhora, ela quer que esses padres, esses bispos, vivam não como aquele rei Acabe, não como Jezebel, mas quer que esses sacerdotes vivam como Elias. E traz esse povo para a frente de Deus. Mostra esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem poder, que caminha com o seu povo e conduz o seu povo, mesmo quando eles são diminuídos, né? Quando eles são perseguidos. E assim a palavra vai mostrando para nós. E depois tem o Evangelho, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo do 10 ao 13, vai nos dizer assim: Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles
não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhe falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então a gente vê essa caminhada que a igreja enfrenta. Parece que a igreja está voltando àquele caminho dos escribas, dos mestres da lei, que não está mais de acordo com a palavra de Jesus Cristo, né? E o que Nossa Senhora vai colocando aí para nós, e ela pede para que padres e bispos retornem fiéis, retornem o caminho de Jesus, retorne esse caminho da verdadeira fé. E a verdadeira fé está em Cristo Jesus, está em caminhar com Ele, ouvir a palavra e entender. Quando não entender, buscar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha conduzir todo o nosso ser, o nosso entendimento, que vem trazendo luz para que a gente possa então viver a graça, viver o fruto da sabedoria, assim como Salomão viveu. Então é esse momento em que nós precisamos reconhecer que Elias, ele veio estabelecer a paz, veio estabelecer para que aquele povo reconheça esse Deus maravilhoso lá no Monte Carmelo. João Batista, ele veio apresentar Jesus. Lá não foi no monte, mas foi no Rio Jordão, aonde Jesus estava a caminho, e ele aponta a mão para Jesus e mostra: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando também as pessoas no Evangelho de hoje, sobre a Igreja Católica, vai mostrar que João Batista, ele perdoava os pecados. Ele mostrava o caminho para aqueles pecadores. Os pecadores que iam até o Jordão procurar João Batista. João Batista, então, ali perdoava. João Batista, então, ali colocava a verdadeira fé para que eles pudessem seguir o que João Batista, então, perdoando, colocava para que eles pudessem fazer. Os cobradores de impostos, até mesmo os soldados romanos, iam até João. Então que a gente possa então estabelecer e buscar a nossa fé, buscando a nossa fé em Jesus, buscando a nossa fé nessa caminhada, nesse vínculo de vida, nesse vínculo de sabedoria. Pois a igreja hoje busca a viver assim, como os lobos vorazes, como os lobos que atacam o seu rebanho. E assim a gente vai entristecendo o nosso coração. Vamos nos afastando da verdadeira fé. E a verdadeira fé está em Jesus Cristo. Nós estamos vivendo esse momento que Maria vai colocar, momento difícil da igreja, momento em que a escuridão e as trevas vai dominando cada vez mais. Mas sobre a luz de Cristo não precisamos ter medo. Sobre a luz de Cristo vamos ser iluminados e vamos dissipar todas as trevas, que nós possamos estar diante desse Jesus maravilhoso e a gente possa buscar Ele na Eucaristia, em todas as capelas, em todas as igrejas que tem o sacrário. Podemos então nos ajoelhar e adorar esse Deus maravilhoso e buscar nele momento de luz, momento de reforçar cada vez mais, fixar a nossa fé nele. E é nele que nós vamos vencer e ter a nossa vitória. Porque a vitória de Maria é a vitória de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Queridos irmãos e irmãs, então a gente vai aí vivendo
né, sobre esta graça que o próprio Deus nos ensina e que a gente possa viver. Louvado sempre seja esse Deus maravilhoso que venha nos conduzindo, que venha nos mostrando um caminho a seguir. E esse caminho é um caminho da verdadeira fé, buscar em Jesus Cristo. Vamos orar pelos nossos padres, vamos orar pelo Papa, vamos buscar a unidade da igreja. Como a igreja, ela iniciou com o Espírito Santo na unidade, na fé e na esperança. E que assim sempre vai ser. Que a graça de Deus desça sobre nós e permaneça para sempre, esse Deus maravilhoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.